Método dos antigos para ter uma vida de sucesso e felicidade. Introdução. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja a sua vida, mas a forma como você foi ensinado a vivê-la? Olhe ao seu redor por um segundo. Nunca tivemos tanto acesso, tanta liberdade, tantas escolhas, e ainda assim, a sensação constante é de cansaço, ansiedade e insatisfação. Como isso faz sentido? Você corre, conquista, resolve problemas, tenta melhorar. Mesmo assim, algo continua fora do lugar. É como se existisse uma promessa silenciosa de que, ao alcançar o próximo nível, tudo finalmente faria sentido. Mas esse momento nunca chega. Agora deixa eu te mostrar algo que quase ninguém percebe. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais perde o controle de si mesmo. Quanto mais busca conforto, mais frágil se torna. E quanto mais depende de fatores externos, mais distante fica daquilo que realmente importa. Os antigos já entendiam isso com uma clareza assustadora. Eles enfrentavam perdas, guerras, incertezas constantes, e ainda assim desenvolviam uma mente firme, estável, quase imperturbável. Não porque a vida deles era mais fácil, mas porque eles pensavam de forma diferente. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Não é mais uma fórmula rápida, nem motivação vazia. É um método testado pelo tempo, capaz de mudar a forma como você enxerga tudo, principalmente a si mesmo. E quando essa mudança acontece, algo silencioso começa a se transformar. Sua reação muda. Suas decisões mudam. E sem perceber, sua vida inteira começa a seguir um novo caminho. Agora, presta atenção, porque o que vem a seguir pode quebrar uma das maiores ilusões que você ainda carrega. O paradoxo da liberdade moderna. Você tem mais liberdade do que qualquer geração antes de você. Pode escolher o que assistir, o que aprender, onde trabalhar, com quem se conectar. Mas então por que essa liberdade parece tão pesada? Existe algo estranho acontecendo. Quanto mais opções você tem, mais difícil fica decidir. Quanto mais caminhos aparecem, mais inseguro você se sente. E sem perceber, você entra em um ciclo silencioso de dúvida, comparação e ansiedade. A mente humana não foi feita para lidar com excesso, foi feita para lidar com clareza. E quando tudo parece possível, nada parece suficiente. Você começa a questionar se está no caminho certo, se poderia estar fazendo melhor, se está ficando para trás. Os estoicos clássicos já entendiam algo que hoje quase ninguém percebe. Liberdade sem direção não é liberdade, é confusão. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele reforça a importância de alinhar a mente com aquilo que realmente importa, ignorando distrações externas. Agora pensa comigo, se você não define o que é essencial, o mundo define por você. E o mundo não tem interesse na sua paz, ele se alimenta da sua atenção. É aqui que nasce o verdadeiro problema. Você não está perdido por falta de opções, está perdido por falta de critérios internos. E enquanto isso não muda, qualquer escolha parece errada. Mas existe uma forma de inverter esse jogo. E ela começa quando você entende que não é sobre ter mais liberdade, é sobre saber usar a liberdade que já tem. E o próximo passo revela algo ainda mais profundo, algo que está controlando sua vida sem que você perceba. A ilusão do controle invisível. Agora observa isso com atenção. Grande parte do seu desgaste mental não vem do que acontece, mas da necessidade constante de tentar controlar o que está fora do seu alcance. Você tenta controlar o tempo, as pessoas, os resultados, a opinião dos outros. Tenta prever tudo, evitar erros, garantir que nada saia do esperado. E quando algo foge do plano, a frustração aparece quase automática. O problema é que esse controle nunca foi real. Ele sempre foi uma sensação.
Uma ilusão confortável que dá a impressão de segurança, mas cobra um preço alto em ansiedade. Epicteto ensinava de forma direta: algumas coisas dependem de você, outras não. Em Manual de Epicteto, parágrafo 1, ele deixa claro que confundir essas duas coisas é a raiz do sofrimento humano. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Mesmo sabendo disso, você continua tentando controlar o incontrolável, só que de forma disfarçada. Você chama de planejamento, de cuidado, de responsabilidade. Mas, no fundo, é medo de lidar com a incerteza. E esse medo mantém sua mente em alerta constante, como se estivesse sempre esperando algo dar errado. Isso cansa, isso drena sua energia, isso te impede de viver com leveza. Agora imagina o oposto. Imagina direcionar toda essa energia apenas para aquilo que realmente depende de você. Suas ações, suas escolhas, sua forma de interpretar o mundo. Isso muda tudo. Porque no momento em que você solta o que não controla, você recupera algo muito mais poderoso: domínio sobre si mesmo. E é aqui que a maioria das pessoas trava, sem nem perceber que existe um padrão ainda mais profundo mantendo esse ciclo ativo: o vício emocional pelo caos. Agora vem uma verdade desconfortável. Uma parte de você não quer paz, ela quer estímulo, intensidade, movimento constante. E isso cria um vício silencioso pelo caos. Repara no seu dia. Você pega o celular sem motivo, busca notícias negativas, se envolve em discussões, revive problemas na mente. Mesmo quando tudo está tranquilo, sua mente cria algo para se preocupar. Isso não acontece por acaso. Seu cérebro foi condicionado a associar intensidade com relevância. Quanto mais emoção, mais atenção. E quanto mais atenção, mais você repete esse padrão. Sêneca já alertava sobre isso de forma clara. Em Cartas a Lucílio, carta 13, ele critica a tendência de sofrer mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que acontece aqui. Você antecipa problemas, amplifica situações, reage antes mesmo de entender. E assim, transforma pequenas coisas em grandes tempestades internas. O mais curioso é que depois de um tempo, a calma começa a parecer estranha. O silêncio incomoda. A ausência de problemas parece falta de propósito. E então você volta, sem perceber, para o mesmo ciclo. Isso explica por que muitas pessoas não conseguem manter constância, foco ou disciplina. Não é falta de capacidade, é dependência de estímulo emocional. Agora pensa no impacto disso. Enquanto sua mente estiver viciada em caos, qualquer tentativa de construir uma vida estável vai parecer entediante ou difícil demais. Mas existe uma forma de quebrar esse padrão. E ela começa onde quase ninguém presta atenção: a disciplina silenciosa dos invisíveis. Existe uma força moldando sua vida neste exato momento, e quase ninguém percebe. Não são grandes decisões, nem eventos marcantes. São os pequenos movimentos internos que você repete todos os dias. O pensamento que você aceita sem questionar. A reação automática diante de uma crítica. A forma como você interpreta um erro. Tudo isso parece insignificante, mas é exatamente aí que seu destino começa a ser construído. Musônio Rufo ensinava que a verdadeira prática filosófica não está no discurso, mas no comportamento diário. Não no que você diz, mas no que você faz quando ninguém está vendo. E aqui está o ponto central. Você não perde o controle de uma vez. Você perde em pequenas concessões, um pensamento negativo que você alimenta, uma emoção que você deixa crescer, uma reação impulsiva que você justifica. Com o tempo, isso vira padrão. E o padrão vira identidade. Agora imagina inverter isso. Observar seus pensamentos antes de aceitá-los.
Escolher sua resposta em vez de reagir, interromper padrões automáticos. Isso é disciplina real. Não é sobre força extrema, é sobre consistência invisível. E quando essa disciplina começa a se formar, algo muda silenciosamente. Você deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a conduzir suas próprias ações. Mas para que isso funcione de verdade, você precisa dar um passo que a maioria evita: o treinamento da mente para o pior cenário. Existe um exercício que a maioria das pessoas evita porque parece desconfortável demais, mas é justamente ele que cria uma mente forte de verdade. Em vez de fugir do pior cenário, você aprende a encará-lo de frente. Pensa nisso. Grande parte da sua ansiedade vem do medo do que pode acontecer, não do fato em si, mas da incerteza. Agora, quando você se permite imaginar o pior de forma racional, algo muda. O desconhecido perde força. Sêneca ensinava essa prática com clareza. Em Cartas a Lucílio, carta 18, ele orienta a simular momentos de escassez e dificuldade para treinar a mente. Não como pessimismo, mas como preparação. Você começa a perceber que conseguiria lidar com muito mais do que imagina, que a maioria dos medos é exagerada, que o impacto real quase nunca é tão devastador quanto sua mente faz parecer. Isso gera um efeito poderoso. Você deixa de agir com base no medo e começa a agir com base na clareza. O risco deixa de ser paralisante e passa a ser administrável. E mais do que isso, você passa a valorizar o presente de forma diferente, porque entende que tudo pode mudar e ainda assim você continua sendo capaz de lidar. Agora observa o que acontece quando alguém perde o medo do pior. Essa pessoa se torna mais livre, mais firme, mais difícil de abalar, e isso abre caminho para algo ainda mais raro: a arte de tornar-se inabalável em um mundo instável. O mundo não vai desacelerar para você. As coisas vão continuar mudando, pessoas vão agir de forma imprevisível, planos vão falhar. A instabilidade não é exceção, é a regra. Agora a pergunta é direta: você vai continuar tentando estabilizar o mundo ou vai aprender a estabilizar a si mesmo? A maioria das pessoas aposta na primeira opção e por isso vive em constante frustração, porque baseia sua paz em fatores externos que nunca foram confiáveis. Marco Aurélio enfrentava guerras, traições e crises, e ainda assim escrevia para si mesmo sobre manter a mente firme. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 48, ele reforça que a tranquilidade vem de dentro, não das circunstâncias. Ser inabalável não significa não sentir. Significa não ser dominado pelo que sente. É perceber a emoção surgindo, mas não entregar o controle para ela. Isso exige prática, exige consciência, exige interromper o impulso automático de reagir a tudo. Quando algo dá errado, em vez de resistência imediata, você observa. Quando alguém te provoca, em vez de reagir, você escolhe. Quando a incerteza aparece, você se ancora no que depende de você. Com o tempo, sua mente para de oscilar tanto. Você não é mais arrastado pelos acontecimentos. Você começa a se mover com mais clareza, mesmo em meio ao caos. E quando isso acontece, uma mudança ainda mais profunda começa a surgir: o desapego inteligente como ferramenta de poder. Existe uma crença silenciosa que está te prendendo sem que você perceba. A ideia de que você precisa que tudo dê certo para ficar bem, que precisa ser reconhecido, validado, aprovado. E é exatamente isso que te enfraquece. Quanto mais você se apega a resultados, mais vulnerável você se torna. Porque qualquer coisa fora do esperado vira frustração. Qualquer opinião contrária vira incômodo. Qualquer falha vira um problema maior do que realmente é. Epicteto era direto sobre isso. Você sofre não porque as coisas não acontecem como quer, mas porque insiste que elas deveriam acontecer do seu jeito. Agora pensa no oposto.
Fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível, mas sem depender do resultado para manter sua estabilidade. Isso não é indiferença, é estratégia. Você continua agindo, continua buscando evolução, continua construindo, mas sem carregar o peso emocional de precisar que tudo aconteça conforme o esperado. Isso te dá uma liberdade absurda. Você arrisca mais porque não teme tanto o fracasso. Você se posiciona mais porque não depende tanto da aprovação. Você mantém constância porque não oscila conforme os resultados. Musônio Rufo defendia que o valor está na ação correta, não na recompensa externa. E quando você entende isso de verdade, algo muda de forma definitiva. Você para de negociar sua paz em troca de resultados. E quando isso acontece, você se aproxima de um nível de controle que poucas pessoas alcançam. A vitória invisível. Quando ninguém vê, mas tudo muda. Agora você começa a entender algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. A verdadeira mudança não faz barulho. Ela não aparece primeiro nos resultados. Aparece dentro de você. No começo, nada parece diferente. O mundo continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, os desafios continuam surgindo. Mas a forma como você responde já não é mais a mesma. Aquilo que antes te abalava, agora você observa. O que antes te consumia, agora você administra. O que antes te travava, agora você enfrenta com mais clareza. E isso não precisa de validação, não precisa de reconhecimento, porque essa vitória é interna. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de lembrar que o verdadeiro valor está em manter o caráter firme, independentemente do que acontece ao redor. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, ele reforça que a mente pode permanecer intacta mesmo diante do caos. Esse é o ponto final que redefine tudo. Sucesso deixa de ser algo externo e passa a ser a forma como você vive. Felicidade deixa de depender de circunstâncias e passa a ser consequência da sua postura. Você não se torna invencível, você se torna consciente. E isso muda completamente o jogo. Porque no fim, a vida continua imprevisível, mas você já não é mais.